Shalom, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um devocional. O nosso devocional está em Neemias 4 ao 13 e nos Salmos 150 e no Salmo 19. E o tema do nosso devocional é: elimine as distrações de sua vida. Nosso tema está baseado em Neemias capítulo 13, verso 30 e o verso 31, que diz assim: assim eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos das colheitas fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso em meu favor, ó meu Deus. Amém. Muito bem. Queridos, por que coloquei esse tema, elimine as distrações? É baseado aqui na conclusão do livro de Neemias. Nós vamos perceber que Neemias vai trabalhar para a reconstrução dos muros e assim ele finaliza em 52 dias. E nós vamos perceber o empenho e a grande liderança de Neemias focado para a construção dos muros. Ainda que os inimigos se levantem, ainda que os inimigos armassem as suas ciladas, ele estava firmado em Deus e tendo ao mesmo tempo discernimento para não cair nas estratégias, e nas astúcias do maligno. Pois bem, do povo maligno que estava contra o povo judeu ali para, no caso, com relação à reconstrução dos muros. Pois bem, assim ele o faz, ele começa também a restaurar as pessoas, os levitas especificamente, as suas funções ali, dá todo o apoio em relação de recursos, contribuições para o templo. Esdras vai fazer a leitura da lei, reforçando o que Deus espera de cada um deles. De certa forma, eles vão se arrepender, vai haver um certo arrependimento após a leitura da lei. Porém, você vai percebendo que, gradativamente, eles fazem inclusive aliança, para guardar depois que é lida a lei. Eles se aliançam realmente com a lei, de repente se aliançam, mas talvez, não vou dizer que quiseram assim fazer, mas inconscientemente eles começam a voltar às suas vidas antigas de pecados. Nós vamos perceber que mesmo todo esse tempo do exílio, eles assim ficaram, o retorno da reconstrução do templo, da religião, do sacerdócio e dos muros da cidade. Você vai começar a perceber que ele inicia com uma grande esperança de tudo isso que vai acontecendo, mas depois nós vamos tendo uma decadência sutil. Quando eles ainda tinham casamentos mistos, eles começam a fazer as coisas do jeito deles. No caso, Tobias vai ser expulso do templo, lá no capítulo 13. Isso quando Neemias volta ali para a Pérsia novamente. Depois ele retorna, já está tudo já sendo mudado ali. Ele vai restabelecer a observância do sábado, uma vez que eles estavam ali paralelamente já querendo fazer comércio no próprio dia de sábado, sendo que nós percebemos em outros devocionais que a guarda do sábado ela foi negligenciada, e Deus lá nos profetas ele acusa que isso também era um dos motivos para que eles estivessem indo para o exílio. Eu digo os profetas maiores, no caso, principalmente ali Ezequiel e Jeremias. E nós vamos perceber, por exemplo, Neemias também condenando os casamentos mistos. Nós vamos perceber assim que praticamente no final de todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber a decadência do coração do homem, como o nosso coração realmente ele é difícil. Inclusive, Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista do século XVIII, ele falava muito que não é por falta de mandamentos, de orientações que nós não fazemos, mas por conta da maldade sutil do nosso coração. Isso, Jonathan Edwards já ensinava no século XVIII. Ele prezava muito uma grande vigilância do nosso coração. E realmente o nosso coração ele só vai ser perfeitamente transformado no próximo livro ali, na esperança que o outro livro vai nos dar mais à frente, ou melhor, logo depois aqui de Neemias, e depois posteriormente no Novo Testamento, com a conclusão dessa promessa, Malaquias, Malaquias vai dar a promessa de que vai vir aquele que vai restaurar todas as coisas. E o seu fechamento do Antigo Testamento, nós vamos perceber que se dá dessa forma, apontando para uma restauração do nosso coração. Isso mostra como o pecado ele fez um estrago muito grande na nossa consciência, na nossa percepção. Nós somos tão assim difíceis, irmãos, que alguém pode fazer hoje o bem pra gente e amanhã está falando mal dessa pessoa. Nós somos muito assim. Nós podemos hoje mesmo estar recebendo o bem de alguém e depois estar dando uma patada na pessoa horas depois. E quando nós nos afastamos de Jesus, nós ficamos exatamente como Israel aqui no Antigo Testamento. A gente pode pensar assim, mas que povo difícil. Mas na verdade Israel, ele é uma amostra de como a humanidade ela é. Não existe
pessoas, não, porque os brasileiros são melhores, porque o italiano é melhor, não, porque os americanos são melhores. Não existe, irmãos, independente das nossas definições como povo, né, e como nações, todos nós somos seres humanos, e o ser humano, ele carrega isso. Então, para você ver, nós recebemos tantos benefícios de Deus, né? Tantos benefícios, mas mesmo assim andamos, quem anda ansioso, quem anda, irmãos, falando mal, quem anda brigando, quem anda em ingratidão, quem anda murmurando, é exatamente como as pessoas aqui do tempo de Neemias. Se assim eu ajo, eu estou sendo igual ao povo no tempo de Neemias. Porque se pararmos para analisar bem mesmo, nós não temos motivos para reclamar, queridos. Nós não temos. Ninguém está numa miséria absoluta que pode dizer assim, eu não tenho nada, Deus não faz nada por mim. Realmente, só o fato de nós estarmos vivos, esse é o grande sinal que Deus tem para cada um de nós do seu amor. E eu acredito, irmãos, que é exatamente nesses contextos que Deus quer nos entregar o melhor, só que Ele está nos provando no pouco. Então você vê que eles começaram a ser abençoados. Neemias vem lá ali da Pérsia para restaurar os muros, para restaurar a esperança, o Estado, de certa forma, mínimo, né? Um Estado mínimo judaico ali, mas cada um volta, né, a sua forma de viver. Os casamentos mistos, a quebra da observância do Shabat, eles voltam a não contribuir. Talvez ali, como Neemias estava sendo o grande condutor dessa reforma, eu acho que no primeiro momento até eles cederam a observar e fazer, mas depois que Neemias se afasta, eles voltam, né, a viver da sua forma. E aí, Neemias termina mais ou menos dando uma ideia assim, olha, eu fiz o que eu pude, Senhor. Eu fiz o que eu pude e é lamentável, né, o que eles podem voltar a serem novamente. Então, você vê que a história humana, ainda que a história humana construa coisas maravilhosas, mas a gente não consegue construir dentro de nós. É tão difícil a nossa mudança interior que praticamente é um milagre quando alguém se converte. Porque o ser humano, ele é teimoso, o ser humano, ele é, por exemplo, ele luta contra a questão sexual, né? Ele pode prometer hoje que não vai mais cair, mas amanhã ele esquece completamente, já está preso, né, aos seus desejos, preso novamente à vontade de cair. Então, que essa palavra, né, elimine as distrações da sua vida. Por quê? Porque como o ser humano, no fundo, ele sabe que ele precisa de Deus, mas no fundo ele não quer, ele se prende a distrações. Então, ele vai ficar preso às vendas, ao trabalho, ele vai ficar... Não me entenda mal, não que quando a gente fala sobre isso, a gente está dizendo que ninguém tem que trabalhar. Muito pelo contrário, se nós queremos ter alguma coisa, nós temos que ralar. Entretanto, o trabalho não pode ser o fim em si mesmo. O trabalho é o meio no qual eu vou glorificar a Deus. Por exemplo, se eu não tiro um dia para servir a Deus, vai ficar difícil, porque se eu não me voltar para Deus, possivelmente eu vou me voltar para outras coisas. Quais eram as distrações que eles tinham? As vendas, a quebra do Shabat, os vários relacionamentos mistos que eles tinham. Eles começaram a negligenciar a ajuda ao templo. Então, praticamente, o Antigo Testamento, em parte, ele aponta muito para essa decadência, que não é uma decadência de Israel, é uma decadência da raça humana, de que só Deus, através daquilo que Deus vai fazer, que pode restaurar o homem. E o que é aquilo que Deus vai fazer? O envio do Messias. Ou seja, aqueles que não estão no Messias, queridos, estão totalmente perdidos. Por quê? Porque quando você olha para a decadência do Antigo Testamento com relação à busca de Deus, Deus está dizendo, olha, a minha lei não é o problema, eu dei tudo, o problema é o coração de vocês. Você pode ver o homem lutando sempre, digamos assim, praticamente para não servir a Deus, né? Parece contraditório, lutando para não servir a Deus, porque nas distrações que ele tem, ele está a Deus cercando o homem de todo jeito, mas ele insiste em não servir a ele. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, como nós vamos ver mais na frente em Malaquias, ele vai dizer, olha, apesar de tudo, apesar dos questionamentos do homem, Deus, ele nos ama. E apesar das situações difíceis que possam estar aí colocadas na nossa vida, ele busca de nós esse quebrantamento, ele busca de nós essa fidelidade, esse clamor, e ele está disposto, né, a nos abençoar. Então, o livro termina, né, tanto Esdras como Neemias termina apontando para aquilo que Jeremias, Ezequiel e Isaías sempre falaram. Nós temos que olhar para o nosso coração. E se você olha para o seu coração, você não vê defeito, realmente estamos repetindo os mesmos pecados que cometeram o povo no tempo de Neemias. Que Deus nos ajude a sermos honestos e eliminarmos as distrações do nosso coração.